Zacarias capítulo 3, de 1 a 10. Vamos lá? Eu vou ler e você acompanha comigo. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo de Yahvé. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: Yahvé te repreende, ó Satanás. Sim, Yahvé, que escolheu Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça e o vestiram de vestes. E o anjo de Yahvé estava ali. E o anjo de Yahvé protestou a Josué, dizendo: assim diz Yahvé dos exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz Yahvé dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra em um dia. Naquele dia, diz Yahvé dos exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Só até aqui, esse é todo o capítulo 3. Senhor, te agradecemos pela tua palavra bendita. Pedimos nesta hora, ensina-nos, mostra-nos o caminho que nós devemos andar. E daremos a ti desde já o louvor, a honra, a glória, o reconhecimento, porque só tu és digno, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem desta manhã é Renovo. Somente essa palavrinha, renovo. Eu acredito que muitos que estão vindo para a igreja, muitos que estão participando deste culto nesta manhã, pode ser a minha própria vida, você crente há 10, 50 anos, ou você que está começando a sua vida cristã agora. Todos nós, eu acredito que precisamos de renovo. E eu gostaria que você entendesse isso no teu coração com simplicidade, mas com profundidade. Renovo. E essa palavra é tão importante, que o Senhor Jesus foi apresentado neste contexto, não como a porta das ovelhas, não como o Senhor dos exércitos, embora que o nome dele está aí, Yahvé dos exércitos, mas Jesus, ele tem vários nomes na Bíblia. A gente sabe que ele é a porta, ele é a luz, ele é a água, ele é o pão, ele é... Há vários nomes. Ele é o pastor das ovelhas, há vários nomes. Mas nesse momento, ele foi apresentado a um povo cansado, a um povo que estava vindo do cativeiro, a um povo que tinha começado uma obra e não tinha conseguido concluí-la. Ele é apresentado a este povo simplesmente como o renovo. Quantas vezes nós ficamos pedindo: Senhor, eu preciso de um renovo na minha vida. Ah, Senhor, eu preciso de um renovo na minha vida. Eu preciso de um renovo. E a gente acha que renovo é um estado de espírito. A gente acha que renovo é uma paz interior. A gente acha que renovo é alguma coisa boa, é um refrigério. Mas eu queria te apresentar um renovo que não é um estado de espírito. O renovo que é uma pessoa. O renovo que é uma pessoa. O renovo que é uma pessoa.
E Jesus, como tem sido apresentado várias vezes, com diversos nomes e diversas características, agora ele é apresentado como renovo. Ele é o renovo para a mãe que perdeu o filho no acidente. Ele é o renovo para a esposa que perdeu seu marido, que foi embora. Ele é o renovo para aquela pessoa cansada que não consegue obter frutos na sua vida. Ele é o renovo para aquele que está desanimado, desesperado. Ele é o renovo para aquele que sente que está envelhecendo e os sonhos ainda não se cumpriram. Ele é o renovo para qualquer situação que você possa mencionar na sua vida. Mas você precisa entender que renovo não é um estado de espírito. O renovo é uma pessoa. Ele foi apresentado como uma pessoa. E você precisa caminhar na direção desse renovo. E eu quero lhe ajudar hoje. Quero lhe ajudar nesta manhã a caminhar na direção deste renovo. Já que esse renovo não é um estado de espírito, esse renovo é uma pessoa, mas ele precisa ser encontrado no caminho. Você precisa caminhar na direção deste renovo. Por isso eu quero lhe apresentar 7 elementos que o ajudarão a caminhar na direção deste renovo. Primeiro, você precisa completar o que começou a fazer. Diga, eu preciso completar o que comecei a fazer. Diga para o seu vizinho, você precisa completar o que começou a fazer. Você quer renovo na sua vida? Você quer verdadeiramente ouvir a voz do profeta dizendo, eis que eu vos trarei o renovo. E quando ele fala do renovo, ele está falando de Jesus. Você quer de fato que este renovo lhe seja apresentado no caminho? Você precisa compreender que, em primeiro lugar, você precisa completar o que começou a fazer. Guarde bem o que Zacarias está apresentando, um profeta de Deus. Ele encontrou um povo que veio do cativeiro, esse povo ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia, mas Deus, por sua mão forte, trouxe esse povo de volta para a terra. Era um povo pobre, fraco, frágil, desanimado, perdido, mas estava na terra. E recebeu uma palavra, reconstrói a vida. E eles começaram a reconstruir. E começaram a levantar o templo. Começaram com o altar do templo. E começaram a levantar. Mas os samaritanos ao redor começaram a implicar com eles. Os samaritanos ao redor começaram a colocar impedimento. Não constrói, não levanta, fica como está, continua nessa condição. E então eles, movidos por perseguição, começaram a enfraquecer as mãos. Depois veio uma ação judicial do próprio imperador dizendo, do próprio império dizendo, estão proibidos de reconstruir. E então eles ficaram de mãos atadas, mas não lutaram contra isso. E depois começaram a se embaraçar com as coisas do dia a dia, minha casa, meu trabalho, meu casamento, minha vida, meus relacionamentos, e foram deixando a obra que deveriam ter dado continuidade de lado. E não é diferente o que acontece comigo e com você. Às vezes nós recebemos um sonho de Deus, recebemos uma palavra de Deus, recebemos uma missão de Deus, mas as perseguições ao redor, as situações que nos cercam, a pressão dos homens, a pressão das circunstâncias, começam a dizer, para. Você está investindo no seu casamento e de repente as circunstâncias dizem, para, não vale a pena. Você está investindo em alguma coisa que realmente vale a pena e as circunstâncias vão dizendo, para, não vale a pena, desiste, abra mão. Estão entendendo? De repente nós começamos a nos distrair com outras coisas. Ageu e Zacarias foram profetas que se levantaram para dizer, escuta, vocês estão cuidando da casa de vocês, a casa de vocês está bem estocada, está bem forrada, a casa de vocês está maravilhosa, mas a minha casa está em ruínas. Escuta, parem de se envolver com as suas coisas e se envolvam com as minhas. E vem Jesus no Novo Testamento dizendo, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas amados, por que eles pararam? Pararam pelas pressões, pararam pelas perseguições, pararam pelos processos, pararam pelas ações, pararam pelos outros afazeres.
Mas, amados, quem para a obra no meio do caminho, nunca experimentará o renovo. Nunca conhecerá o renovo. Porque o renovo que vem amanhã é resultado da minha determinação no dia de hoje. Diga, o renovo de amanhã é resultado da minha determinação no dia de hoje. Você está vindo na igreja, mas de repente durante a semana você é visitado com uma seta dizendo, escuta, você tá virando crente, para com isso, você está mudando de religião, para com isso, interrompa isso na sua vida. Meu querido irmão, o renovo de amanhã depende da sua postura hoje. Não pare o que você começou a fazer. Pare o que você começou a fazer de errado, isso você tem que parar. Você tem que abandonar o pecado, você tem que abandonar os relacionamentos ilícitos, você tem que parar aquilo que é errado, aquilo que é iniquidade. Mas aquilo que Deus colocou no teu coração, meu irmão, saiba que luta virá, saiba que dificuldades virão, mas o renovo de amanhã depende da minha postura hoje. Diga para o seu vizinho, complete aquilo que você começou. Em nome de Jesus. Aleluia. Mas eis que de repente está lá o sumo sacerdote, diante de Deus, mas à sua direita, Satanás, para se lhe opor. A primeira coisa que você tem que fazer para encontrar o renovo na sua vida é completar o que você começou a fazer. Mas em segundo lugar, você precisa discernir o mundo espiritual. Diga, eu preciso discernir o mundo espiritual. Para que você conheça o renovo de amanhã, você tem que discernir o mundo espiritual. Josué estava ali diante de Deus, mas Satanás, a mão direita, para se lhe opor. E você tem que ser corajoso. Ó querida dona de casa, ó querida esposa, sabendo você ou não, querendo você ou não, você está num contexto de batalha espiritual. Aquilo que você intenta de bom, de bem, para os seus filhos, para a sua casa, para o seu marido, não virá para você de mão beijada, você tem que lutar. Você tem que ter um discernimento. Querido irmão, você que é empresário, você que é pastor, você que é chefe de família, você que está engajado em alguma obra, saiba disso. Não se iluda, nada virá para nenhum de nós, de mão beijada, sem luta, sem batalha, porque o que o Senhor colocou aqui, para este homem, para esta nação, o renovo virá, dias melhores virão, o renovo se vos apresentará, mas entenda, o Senhor naquele momento descortinou o reino espiritual e mostrou, há um bicho feio, há um inimigo, há um opositor. Isso não é para que ninguém fique com medo, não é para que ninguém fique sonhando com isso. É só para que você discirna, é só para que você entenda o que te leva muitas vezes a empreender uma jornada e a interromper essa jornada. O que te leva muitas vezes a caminhar numa determinada direção, mas você começa a ver oposição, pessoas que se levantam para criticar, pessoas que se levantam para interromper, situações, crises, avalanches, terremotos, tempestades. Não podemos ficar pensando que as coisas são apenas de ordem natural. Você não pode ficar simplesmente achando que o implicar é porque a tua esposa está implicando, ou é porque teu marido está implicando, ou é porque alguma coisa humana está se manifestando. Você precisa discernir o mundo espiritual. Satanás se opõe à sua célula, Satanás se opõe à sua empresa, Satanás se opõe ao seu casamento, Satanás se opõe à sua família, Satanás se opõe aos seus filhos. Mas eu não quero glorificá-lo, eu quero glorificar ao renovo que está para chegar, e que você precisa colocar Satanás no seu devido lugar, que é debaixo dos seus pés. Quero desafiar a cada homem aqui a se colocar em posição de oração e não abrir mão da sua posição espiritual, que é uma posição em favor da sua família, em favor da sua empresa, a favor do seu ministério, e dizer: Satanás, aqui não. Eu sei que você se levanta para se opor ao que eu faço, se opor ao que eu falo, se opor ao que eu prego, se opor ao meu trabalho, mas eu já discerni,
Eu já entendi que essa oposição é espiritual. Não é carne, não é sangue, não é esposa, não é filho, não é sociedade, não é política, não é economia. Satanás está por detrás. E ele vem para se opor a mim. Ele vem para se opor a você. É por isso que Jesus nos convoca a um estado de oração permanente e contínuo. Porque a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra os ossos espirituais da maldade espalhadas nas regiões celestiais. Por isso eu preciso orar pelos meus filhos todos os dias. Eu preciso orar pela minha esposa todos os dias. Eu preciso orar pelos meus pastores todos os dias. E eles precisam orar por mim todos os dias. A igreja precisa orar por mim todos os dias. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Vocês precisam orar por mim para que eu vença as tentações. Vocês precisam orar por mim para que eu resista à oposição de Satanás que me afronta todos os dias. E eu preciso orar por vocês, orar pelas famílias, orar pelos casais, orar pela igreja todos os dias, para que vocês resistam às tentações, às pressões de um inimigo que é opositor e que se coloca ao lado para se nos opor. Mas o renovo chegará. O renovo virá. Mas eu preciso ter discernimento da batalha espiritual. Primeiro, eu preciso completar o que comecei a fazer. Segundo, eu preciso discernir o mundo espiritual. Em terceiro lugar, eu preciso saber a quem eu represento. Diga, eu preciso saber a quem eu represento. É interessante, amados, que na descrição desse texto bíblico, o anjo de Yahvé está falando com Josué e está falando do inimigo que se opõe a Josué, mas diz, o anjo do Senhor diz, Yahvé te repreenda. Yahvé que escolheu Jerusalém. O que ele está querendo dizer com isso? Josué representava mais do que a sua própria vida. O sumo sacerdote representava uma nação. Portanto, ao falar com o sumo sacerdote, não estava falando apenas com ele, mas com a nação a quem ele representava. Amém, amado? Posso ouvir um amém? Quando você vence, você não vem sozinho. Você está levando no bojo da tua vitória a sua família e os seus descendentes. Você precisa saber a quem você representa. Você precisa saber que a batalha espiritual não é só porque você é bonitinho. A batalha espiritual não é só porque Deus tem um plano para a sua vida, pessoalmente falando. Claro que tem, pessoal e individual. Mas você precisa entender que por detrás de você tem gente, tem pessoas, tem uma descendência, tem uma família. Talvez de trás de você tenha um ministério, famílias inteiras, igrejas inteiras, cidades inteiras, nações inteiras. A sua vitória é a vitória de muitos, mas o seu tropeço também é o tropeço de muitos. E é isso que eu tenho que pensar todos os dias. Senhor, ajuda-me. Que meu olhar seja firme, que meu ouvir seja firme, que o meu caminhar seja firme, porque o Daniel está vindo atrás de mim, porque a Esther está vindo atrás de mim, porque o Levi está vindo atrás de mim. Antes deles três, a Noemi está vindo ao meu lado. Atrás de mim há uma igreja, atrás de mim tem pastores, atrás de mim tem um ministério, atrás de mim tem uma cidade a quem eu represento, atrás de mim tem uma nação a quem eu represento. E esta visão do todo lhe ajudará a manter os olhos em Jesus. A ausência desta visão fez com que Davi mandasse seus soldados para a batalha, que eles batalhem, que eles vão lá batalhar. No tempo em que os reis saíam à guerra, Davi manda os seus representantes e ele fica lá belo e folgado no terraço do palácio,
E ele se permite, e ele se dá o direito de ficar ali em pleno tempo de batalha, e em pleno tempo de guerra, ele fica ali livre, leve e solto, vendo a mulher se banhando lá no outro terraço, lá na outra casa, Betseba. Porque naquele momento ele perdeu a consciência de que ele representava uma nação. Ele se sentiu sozinho. Ou ele se achou independente, ou ele achou que os seus atos não teriam nenhum reflexo sobre a vida de outros. Olhou para a mulher, uma linda mulher, manda perguntar de quem que é aquela mulher. Ela é esposa de Urias, mas eu quero ter uma conversa com ela. E acabou tendo mais do que uma conversa, porque naquele momento ele perdeu a consciência de que ele representava uma nação. Se deitou com a mulher, engravidou a mulher, depois mandou matar o marido da mulher. A espada cai sobre a nação. O filho daquele relacionamento sexual morreu. A espada não se apartou da nação, porque por um momento ele perdeu a consciência de que ele representava mais do que uma única pessoa, ele próprio. Ele representava uma nação, ele representava um destino. Querido, fica firme no meio das suas decisões. Fica firme no meio das tentações. Fica firme em nome de Jesus, porque o renovo virá. O renovo virá. O renovo virá. Em primeiro lugar, você precisa completar o que começou a fazer. Segundo, você precisa discernir o mundo espiritual. Terceiro, você precisa saber a quem você representa. Em quarto lugar, você precisa saber que o Deus que lhe provou e que lhe tirou da prova, o fez com um propósito. Diga, eu preciso saber que o Deus que me provou e que me tirou da prova, o fez com um propósito. Qual é a palavra que se relaciona a isso? Quando o anjo do Senhor disse que o Senhor repreenderia Satanás, o anjo perguntou, não é este um tição tirado do fogo? Falando de Josué, mas falando de quem Josué representava, o povo que estava no cativeiro. O que o cativeiro foi para o povo? Uma prova. Não foi Deus que levou o povo para o cativeiro? Porque o povo pecou? Não é Deus quem nos permite passar por situações de prova? O que são as situações de prova? Fogo. Fogo. Diga para o seu vizinho, aguenta o fogo da prova de Deus na sua vida, aguenta. Aguenta, aguenta. Querido, olha para uma outra pessoa e diga, aguenta o fogo da prova, aguenta o fogo da prova. A prova, o fogo, é fogo de Deus. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas que fogo é esse? É o fogo da prova. Mesmo o que João está falando lá no Novo Testamento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Do que ele está falando? Ele vai queimar toda a palha e vai recolher o trigo no seu devido lugar. Mas às vezes, queridos, para limpar, para queimar a palha da sua vida, ele vai ter que permitir você passar por um fogo. É o fogo da prova dentro de casa, é o fogo da prova dentro da empresa, é o fogo da prova nos relacionamentos, é o fogo da prova de portas que não se abrem, quando você geme e clama para que elas se abram, e de repente elas não se abrem da forma como você espera, no tempo que você espera, do jeito que você espera, e você tem que aguentar e suportar e esperar e não abandonar a fé e não negociar com Deus. E você tem que aguentar o fogo da prova. O fogo da prova na empresa e não abrir mão dos princípios. Porque na prova, amados, nós somos tentados.
abrir mão dos princípios. A gente busca um caminho mais fácil. A gente pensa assim, está todo mundo se corrompendo. A gente diz, o governo é corrupto. A gente diz, os impostos são altos. São desculpas que a gente levanta para justificar nossas ações. Mas no meio dessa prova, você tem que se manter íntegro. Não é este um tição tirado do fogo? Satanás, arreda o pé, porque eu que levei esse povo para o cativeiro, eu provei esse povo e eu tirei esse povo do cativeiro. Eles passaram pela prova, eles já passaram pelo tempo de angústia. Eu tenho um propósito em levar para o cativeiro, em levar para a prova, e eu tenho um propósito em trazê-lo de volta. Portanto, Satanás, arreda o pé, porque eu tenho um propósito com este matrimônio, eu tenho um propósito com esta vida, eu tenho um propósito com esta família. Não é este um tição tirado do fogo? Você tem sido tirado do fogo da prova, porque Deus tem um propósito na sua vida, em nome de Jesus. Se Deus não tivesse um propósito na sua vida, teria lhe deixado lá no cativeiro, preso, angustiado, sem esperança, sem retorno. Eu tenho sido levado a pensar, Senhor, obrigado. Tenho olhado para a minha vida, no período de solteiro, no período de casado, fazendo um balanço dos 25 anos de casamento, fazendo um balanço dos 48 anos que estamos fazendo de idade, fazendo um balanço e pensando, Senhor, o Senhor foi fiel, porque o Senhor é fiel. Estou colocando no passado só para a gente ficar mais fácil. O Senhor foi fiel naquela prova ali, obrigado. Naquela outra que chegou, obrigado. Naquela outra ali, obrigado. O Senhor me tirou e hoje eu sou um tição, né? Meu irmão costumava me chamar de tição por causa da minha cor, né? Esse era um dos jeitos carinhosos que ele tinha de me chamar, tição. Ele me chamava tição. Mas hoje eu me sinto realmente um tição tirado do fogo. Senhor, obrigado, porque ali o Senhor esteve comigo. Livrou meus pés de tropeçarem. Ali na frente, uma outra cilada. Obrigado. Mas lá na frente, uma outra tentação, ou ali na frente uma outra prova. A tentação é do diabo, a prova é de Deus. Mas seja na tentação ou na prova, quantas situações você já não passou na sua vida? Olha para trás, quantas crises, quantos laços do inimigo. Não é este um tição tirado do fogo? Se Deus te tirou de todos as ciladas e laços, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Sabe por quê? Porque tem um renovo lá na frente. Então saiba que para quantas outras vierem, sejam tentações ou provas, o mesmo Senhor, o mesmo Yahvé que foi contigo, em todas as outras, não deixará de ser nas demais. Confia, creia, alegre-se, renove-se já no seu espírito. Renove-se já no seu espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sei se você está feliz, tanto quanto eu estou feliz em me lembrar dessas experiências. Mas posso dizer, eu creio que o Senhor também olha para mim como Ele olha para você e diz, não é este um tição tirado do fogo? Eu poderia tê-lo deixado lá queimando e queimando e queimando, mas eu não fiz isso. Queimou até o tempo certo, para eliminar a palha que havia na sua vida. Ele te deixou na prova para você deixar de confiar no dinheiro. Ele te deixou na prova para você deixar de confiar nos homens. Ele deixou você queimar até o ponto certo, até você aprender a não ter mais medo, até você vencer a insegurança.
Deus deixou o povo no cativeiro até o povo aprender a um só Senhor. Um só Senhor. Um só Senhor. Uma só fé. Um só Deus. Deus te deixa na prova até você aprender. Mas Ele te tira. Porque Ele tem um propósito. Porque tem um renovo. Amém? Você precisa completar o que começou a fazer. Você precisa discernir o mundo espiritual. Você precisa saber a quem você representa. Você precisa saber que o Deus que lhe provou e que lhe tirou da prova, o fez com um propósito. Em quinto lugar, você precisa crer que as vestes de luto estão sendo trocadas. Diga: as minhas vestes de luto, as minhas vestes sujas estão sendo trocadas. Amados, as vestes sacerdotais representavam um estado espiritual do povo. Por que o povo foi para o cativeiro? Porque o povo havia pecado. Mas as vestes sujas também representam não apenas pecado, representam a atitude de vergonha, de luto, de humilhação, por todos aqueles anos infrutíferos, espiritualmente falando. Troca as vestes do sacerdote e põe vestes novas. O Espírito Santo está entrando no teu coração agora, querido. Talvez você esteja vestindo uma veste de luto por um casamento que não deu certo, por uma tremenda frustração que você tenha vivido e já há alguns anos, sem você perceber, você vestiu uma vestimenta de luto. Que seja resultado ou de pecado cometido, ou mesmo de uma vergonha. E que hoje o Senhor está querendo tirar essa veste. Creia que Ele quer dar para você hoje uma veste de alegria. Ele quer te renovar a esperança, a espiritualidade, a fé, a convicção. Ele quer tirar as vestes de luto, de vergonha, de opróbrio, de falta de resultados, de pecado, de iniquidade. Veja que Josué, sumo sacerdote, está representando uma nação que tinha ido para o cativeiro, tinha saído da sua terra, tinha voltado, mas ainda continuava pobre, sem esperança, sem perspectiva de vida. Então, ao olhar para o sumo sacerdote, ele estava representando o estado de alma, o estado espiritual de um povo. Tire essas vestes. Põe vestes finas. Põe vestes finas. No tempo de oração desta manhã, eu vou pedir para Deus trocar tuas vestes. De verdade. Vai começar no seu espírito, vai trocar tuas vestes, vai tirar a sua veste de desesperança, vai tirar a sua veste de luto, de vergonha, de opressão, de dificuldades, e vai dar para você uma perspectiva nova. Sabe por que essas coisas todas precisam acontecer? Porque o renovo está chegando. Você sabe que tudo que precisa acontecer lá na frente, ele tem que ser gerado primeiro? Eu tenho que ver primeiro, para depois acontecer? Então, se eu estou vendo o renovo de amanhã, eu tenho que tirar a veste de luto hoje. Eu tenho que tirar a fadiga hoje, o desespero hoje. Eu preciso me renovar na presença de Deus hoje, eu preciso ver isso. Porque é exatamente isso que Ele quer fazer. Amém? Alegre-se com essa visão. Porque não é diferente do que eu estou dizendo que o Senhor quer fazer. Você precisa crer que as vestes de luto estão sendo
trocadas. Deus está colocando vestes finas, em nome do Senhor Jesus. Uma nova vestimenta, uma nova forma de ver, uma nova atitude, uma nova postura no seu coração. Amém? Aleluia. Mas a palavra também diz, em sexto lugar e penúltimo lugar, que depois de trocadas as vestes, ele disse o seguinte: coloca uma mitra limpa. E a mitra era tipo de um chapeuzinho que era colocado sobre a cabeça do sumo sacerdote, e havia uma escrita dizendo: santidade ao Senhor, santidade a Yahvé. Em sexto lugar, você precisa ter uma mente santa e uma mente renovada. Diga: eu preciso ter novas vestes, tirar o luto e ter uma nova vestimenta, uma nova atitude, uma nova postura, uma nova visão, e eu preciso ter novos pensamentos, uma mente santa, uma mente limpa. Amém? As vestes são finas e a mitra é limpa. As vestes são finas e a mitra é limpa. A minha forma de pensar tem que ser limpa. Eu preciso pensar limpo. Eu preciso pensar limpo. Eu preciso pensar de uma forma santa. Eu preciso pensar de uma forma renovada. Eu não posso dizer: não vai dar certo, vou fracassar, vou tropeçar, fulano de tal é isso, Beltrano é aquilo outro. Não, põe uma nova mitra na sua cabeça, e há uma nova escrita: santidade a Yahvé. É uma nova forma de pensar, uma nova forma de imaginar as coisas, é uma nova maneira, é uma renovação de mente. Porque quando a gente inculca uma coisa errada na cabeça, aquele negócio nos persegue, e a gente não consegue dormir, e a gente não consegue viver direito, porque constantemente a gente é bombardeado por pensamentos de inquietação, de angústia. Não vai dar certo, vai romper, vai quebrar, vai faltar, vai trair, vai negar, não vai dar certo. O sumo sacerdote está representando o estado em que o povo estava. Imagina o que é depois de 70 anos de cativeiro. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser: vamos ser invadidos de novo, vamos ser levados em cativeiro de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo. Não, troca a veste, troca essa roupagem. É roupa fina, não é mais roupa de escravo, não é mais roupa de cativo. E troca essa mentalidade, põe uma mente nova, pensamentos novos, renove-se com a palavra, renove-se com a oração. Meu amado irmão, diante dos embates da vida, você precisa ter uma nova roupagem e uma nova mentalidade, um traje fino e uma mente santa. É o que o Senhor requer da sua vida. E só assim o renovo virá. Eu preciso gerar o renovo, a vinda do renovo, porque o renovo vem. Amém? Será que nesse curto espaço de tempo você se permitiu pensar no que você tem pensado nos últimos dias? O que tem vindo na tua cabeça? Nessa manhã, eu fui entristecido com uma notícia de que o filho do pastor Rick Warren, que é o autor deste livro Uma Vida com Propósitos, o filho dele se suicidou nessa semana. Ele tinha problemas mentais. E ele alternava entre bons momentos
e momentos de profunda depressão. Não sei se o pastor Eduardo sabia, o próprio pastor Rick Warren escreveu uma carta à sua própria igreja falando da sua tristeza. Ele tinha um filho com problemas mentais, e esse filho veio a se suicidar, porque alternava entre momentos bons, momentos em picos de alegria, de euforia, mas também a profundo estado de depressão, de tristeza, de agonia. E isso aconteceu numa tarde em que ele estava bem com os pais, conversando, brincando com os pais, dialogando com os pais, momento bom, mas passou aquele momento, de repente ele entrou numa profunda depressão, e já com problemas mentais, foi invadido por pensamentos que fizeram com que ele desse cabo da sua própria vida. Mitra limpa. Você tem que cuidar daquilo que você pensa. Você tem que vigiar sobre aquilo que você pensa. Essa mitra, ela tem que ter essa frase: santidade a Yahvé. Santo quer dizer separado. Você deve entender que essa cabeça, que os seus pensamentos, eles devem ser separados para Deus. Pensar no que Deus pensa, pensar nas coisas que são do alto. Vencer a ansiedade, vencer os pensamentos ruins. Com essa frase: santidade a Yahvé. Separado a Yahvé. Em nome de Jesus. Mas em último lugar, você precisa caminhar na direção do renovo. Em sétimo lugar, você precisa caminhar na direção do renovo. O texto termina dizendo mais ou menos assim, pelo menos o término da minha reflexão. Uma palavra a Josué, ao sumo sacerdote Josué: se andares nos meus caminhos. E aí ele continua dizendo algumas coisas, e depois ele diz: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. O renovo é Jesus. O renovo é Jesus. E eu percebi que entre uma coisa e outra há um encontro. Se andares nos meus caminhos. E aí depois ele diz algumas coisas, e lá na frente ele completa: eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Qual a ligação que há entre eis que se andares nos meus caminhos? Porque no devido tempo eu trarei o renovo. Eu preciso entender que se eu quero renovo, eu preciso andar no caminho que o Senhor tem me proposto. Se andares nos meus caminhos, o renovo virá. Eu não posso ter a expectativa de ser renovado ou de encontrar o renovo se o meu caminho é de intrigas. Se o meu caminho é de intrigas, se o meu caminho é de maledicência, eu não tenho a expectativa de encontrar o renovo. O meu caminho não pode ser um caminho de amargura, de desconfiança. Se andares nos meus caminhos, não só você, Josué, mas aqueles que o ajudam no ministério sacerdotal, no devido tempo eu trarei o renovo. Mas esse renovo será tão somente um encontro, uma fusão do caminho que eu estou trilhando. Se é o mesmo dele, ele me encontrará. Meu caminhar tem que ser de paz. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Mulheres, sede submissas a vossos maridos. Maridos, amai vossas mulheres. Pais, disciplinem seus filhos com temor, com amor. Filhos, obedeçam seus pais. É o caminho. Porque o renovo vos encontrará no caminho que vocês têm andado. Que seu caminhar seja de santidade, de obediência, de integridade,
Que seu caminhar seja de pureza, de respeito, de honestidade, de vida com Deus. Porque o renovo não vem a nós por um outro caminho a não ser esse. Que você possa nessa manhã, pelo Espírito Santo, ser renovado. Com estes 7 passos que podem mudar a nossa vida. Repita após mim: eu preciso completar o que comecei a fazer. Eu preciso discernir o mundo espiritual. Eu preciso saber a quem eu represento. Eu preciso saber que o Deus que me provou e que me tirou da prova, o fez com um propósito. Eu preciso crer que hoje as minhas vestes de luto estão sendo trocadas. Eu preciso ter uma mente limpa, uma mente santa, e eu preciso caminhar na direção do renovo. Deus te põe hoje nesse caminho. Portanto, afaste-se da amargura, da inimizade, da impureza sexual, da impureza de mente. Afaste-se do que não edifica, porque nessa trilha o renovo vem. Pode esperar que vem, porque o Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida e na sua vida. Eu quero orar nessa hora por todas as pessoas que querem encontrar esse renovo, que é uma pessoa. Jesus, por favor, vem aqui à frente. Quero orar por você.